Fala pessoal, muito bom dia. Vamos nossa carteira Sniper Estados Unidos, terça-feira, 14 de janeiro de 2025. O dia ontem foi animadinho, turma. A gente já estava esperando que ele podia reagir a qualquer momento. É o mais natural de acontecer. Tem o rally do final de ano que foi médio. Aí o começo do ano até o final de março ele tende a ser forte. E ontem ele deu uma acelerada, acabou pegando o nosso stop numa maldade de NVIDIA. Eu vou mostrar para vocês. Mas as outras ações até que evoluíram bem, deu um fôlego para a carteira e hoje tem muita entrada configurada. Então presta atenção, atualize as planilhas para a gente fazer um bom resultado ainda em janeiro. Vamos para o gráfico? Então vamos lá, muito direto ao ponto, pessoal. Hoje nossos índices acordaram mais animados. Aqui, ó, índices americanos 0,43, os quatro estão trabalhando alta. Em geral, 0,34 os índices. Só o Japão que está aqui mais vermelhinho, tá em baixa de 0,15. Eu sei que não dá para enxergar muito, mas só para vocês terem uma visão de como é que está o dia. Bitcoin, as commodities também, né, majoritariamente em alta, né, o petróleo em baixa, mais ouro, prata, café em alta. Então, um dia que tende a ser poderoso. Vou mostrar aqui também para vocês bitcoins, né, criptos, na verdade, eu não olho todas aqui. As principais criptos que eu olho também em alta de 3%, o dia começou animadinho, tá? Então, vamos lá para a carteira, sem perder tempo, direto ao ponto. A gente começa aqui com a NVIDIA. Um stop gain, porque a gente já tinha feito a parcial, né? Então quando eu coloquei na planilha lá ainda deu gain, mas praticamente, turma, no 0 a 0. Se a gente descontar os swaps nessa ação, para a gente ser bem justo, né? Com certeza vai ficar um pouquinho negativo. Ela pegou o nosso stop aqui na abertura, maldosa. Pegou o nosso stop no tick na abertura, por quê, né? Porque o mercado americano ele não tem esses gaps na hora do stop. Ele pegou a nossa ordem e depois ele voltou tudo nos parecendo que vai retomar a tendência. Se der nova entrada, a gente entra mais uma vez, tá? E teve mais um stop, esse sim é um stop cheio, né, de CrowdStrike, também quase no ticket, no ticket, ó, no ticket aqui praticamente. Infelizmente pegou nosso stop, já saiu da planilha atualizada que vai para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. E passando rapidamente, as ações majoritariamente ficaram em alta da nossa carteirinha. Então a Abbott fez um belo movimento, fica mais bonita a hora que passar aqui dessa outra barra de proteção, mas está embaixo da linha de 200, acho que não temos nada para a gente se preocupar, tá bom, turma? Então, o trade que está bonito bastante. Bank of America, ele também fez um movimento aqui, o dia foi um dia mais de baixa, né, ainda, e ele recuperou e ficou no mesmo lugar aqui, né, candle de livro ali, que fica, abre e fecha exatamente no mesmo lugar. Mas o setor financeiro, pessoal, eu olhei hoje, ele está muito favorável, tá? As ações do setor financeiro voltaram a andar, mas a gente sabe que janeirão tá meio chatinho ali, né? A Costco, essa ficou mais feia ontem, né? Era uma que estava mais se mostrando mais forte que os índices. Ontem fez um candle aqui, ainda fechou acima, né, da mínima do dia anterior. Mas agora, se ela perder aqui, pode dar um recuo mais alto, né, na coste. A nossa GE tá bonita, né? Agora já fizemos parcial na GE, ela fez um candle bonito, então tudo me indica que ela agora vai para o nosso alvo, né? Buscar nossos alvos. E se ela passar dessa região, a gente pode considerar aqui um micro pivô de gráfico diário e trazer o nosso stop mais protegido ainda para proteger o nosso resultado de janeiro, que não está tão bonito por enquanto, mas falta 15 dias ainda. Intel na contramão, aqui eu sinceramente acho que eu fui um pouquinho. Eu estou trabalhando topo alvos mais longos, turma, mas ele veio buscar bem nesse pontinho aqui, ó. E aí poderia ter reduzido um pouquinho o nosso risco. Eu achei que o risco retorno não ia ficar tão legal e optei por não fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas por que eu estou falando isso? Porque é mínima histórica do papel, tá? Então ele está aqui fazendo a mínima histórica, então era o mais provável mesmo dele sentir essa região aqui. Mas onde está a nossa parcial aí é de fato a mínima histórica, né? Então foi essa a minha opção, né? Vamos torcer para que ele volte e retome a tendência dele. Mas lógico que quando ele bate e volta assim dá um sentimento ruim. A meta, turma, ela tá aqui, vocês vão ver que eu vou falar dela daqui a pouco, tá? Então o papel fez um dia bonito nesse candlezinho que a gente chama de impulsão, né? Por que é um candle de impulsão, tá? É porque ele abre, então ele abriu aqui, né, ó. Aí ele desce tudo, volta, passa o ponto que ele abriu e fecha. Então ele é um candle que começa aqui, né? Ele fica um candle preto, totalmente preto.
abre, fica todo preto assim, então num dado momento do dia, olha como o vendedor está dominando. Aí vem o comprador e fala, não só vou te superar tudo que você andou hoje, como vou andar um pouquinho mais. E aí ele fica nesse formato aqui da meta, então por isso que eu vou falar dela daqui a pouco numa segunda entrada em meta, tá? Na minha opinião, tem uma segunda entrada. Eu, no caso, como não entrei, vai ser minha primeira entrada, tá? América, esse papel tá judiando demais, né? Ele já sambou aqui na minha cara, na cara da minha parcial, e ontem fez um candle super forte aqui, infelizmente agora sinalizando que pode recuar, o mercado como o mercado animou. E a Tesla é um outro papel também que está agora reagindo e cabe para quem for mais agressivo uma segunda entrada no mesmo ponto, na mesma parcial. Eu não coloquei essa na lista, tá, turma? Então, nossas ações ontem, majoritariamente na nossa direção, com raras exceções ali. E aí, turma, tem 6 entradas. Fiquem atentos ao gerenciamento de risco que vocês vão colocar para não superar, a gente não sabe qual vai acionar, né? Mas para não ficar muito fora do gerenciamento de risco. Olhem a planilha de vocês. A primeira ação que está muito bonita é a Broadcom, tá? Então entrada aqui na região 230, 950. Esse papel aqui, quem for olhar ele no gráfico, toma cuidado para não ter uma impressão errada, que parece que ele teve toda essa baixa aqui. Mas ele não teve, tá, turma? Então ele fez, na verdade, aqui um split, porque ele estava em $1.600, 1.800 dólares. Então eles fizeram o split do papel, né? Acho que foi de 10 para 1, 10 para 1. E aí ele passa essa impressão, mas é um papel de que desde que abriu ele está só em tendência de alta, tá? Esse gráfico aqui continuaria aqui em cima, porque você vê que quando ele abre ele faz uma nova tendência de alta. Então você faria esse mesmo movimento, ele já estaria lá em mais de $2.000, tá? Então é um papel que eu tô esperando uma chance para entrar faz um tempo aqui e ele está fazendo para nós esse recuo aqui na média de 20. Lógico que a média fica meio, a de 20 está correta, né? Mas as outras médias ficam meio bagunçadas até ele se ajustar novamente, tá? Então gastei um tempinho um pouquinho maior para explicar, para não dar essa falsa sensação. Então ela vai na planilha. Outro papel que está bonito aqui, num sinal muito bonito na região boa, é a Caterpillar, tá? Então ele fez essa aqui, não chegou a ser engolfada, né? Porque ele já abre acima um pouquinho de gap, mas ele engoliu esse candle anterior aqui, fechando bem acima da máxima, em convicção, acima das médias de 200, então eu estou arriscando uma entrada. Vejam que eu estou sinalizando para a gente reduzir o risco o mais rápido possível aqui, ó. Então a gente reduzindo o risco nessa região da média de 50 para depois buscar um alvo numa retração de Fibo, mas esse alvo aqui eu vou gerenciar. Se ele der uma chance para a gente deixar e subir o stop para cá, talvez eu trabalhe com um alvo mais longo, tá? É uma visão que eu tenho sobre um possível movimento de Caterpillar. Depois na sequência, aí sim eu falo da meta, tá? Eu separei aqui ela de novo, só para mostrar o ponto de entrada, né? O stop, parcial e alvo. Mas para mim a meta, então ela tem essa nova entrada, ou para quem não entrou, que no momento que ela deu a chance eu estava acima do meu GR, então agora eu estou querendo entrar e vou colocar minha ordenzinha na meta. E outra que está dando uma segunda chance, né, uma pulguinha um pouquinho mais atrás da orelha, mas é a Microsoft. Eu continuo achando que o papel tem muito espaço para andar, né, ele tá cheio, tá envolvido lá nos computadores quânticos, né, etc. Mas eu acho que ele tem uma chance de andar como ele fez esse movimento aqui, ó. Ó, é isso que eu estou esperando, turma, tá vendo? Ele fez esse movimento, falhou e voltou a buscar e depois deu um movimento mais explosivo. Aqui também, ó, guardadas um pouquinho menos tímido, mas fez também. E agora ele está fazendo mais uma vez. Eu acho que ele pode fazer isso aqui. Então os gráficos, os papéis se repetem os movimentos, tá? Então é por isso que eu estou com essa entrada na Microsoft. Ela costuma fazer isso. Eu fui mais para trás, achei mais um movimento aqui. Teve um micro aqui, né? Mas ignorando esse, ó, teve também outro. Então é esse movimento que eu acho que é mais provável para a Microsoft nesse momento, tá? Então vamos lá, mais duas aqui, a MicroStrategy também sabemos que é um papel que anda bastante, movimentos longos, né? Um papel um pouquinho mais caro,
Então eu coloquei essa entradinha aqui, também me parece que agora que ele fez, e o que ele faz, né, na minha visão, ele tá aqui no recuo, tendência de alta, né, mas ele faz essa curvinha ABC, ó, e supera esse topinho aqui, faz um recuo, volta com as médias alinhadas, me parece que pode ser um movimento que ele vai seguir para buscar pelo menos essa região de topo. Então também é um papel que eu tô conservador aqui, turma, em reduzir o risco, né, olha o tamanho do nosso risco aqui, esse é o tamanho do, opa, vem, olha o tamanho do nosso risco aqui, né? Então eu estou com uma parcial mais ou menos de 1 para 1, né? E um alvo de 2 para 1, mas considero até conservador porque ele deve buscar essa região aqui, né? Ó, de topo. Então é o que eu acho mais provável de acontecer, ele retomando essa tendência. E por fim, aqui nós temos um papel novo. A gente nunca fez entrada nesse papel desde que começou a carteira. A Raytheon é um papel que fez um movimento fortíssimo, então eu fui recorrer ao semanal dele. E olha que beleza aqui, né? Então, quando ele começa esse movimento de subida, lá em 2023, ele já subiu desde que ele começou o movimento ali 84%, né? Ou desde que fez o pivô ele fez aqui nessa região, então ele já fez 25%. No gráfico semanal ele está fazendo um recuo na média de 20%, então a gente vai lá para o diário e ele deixa esse movimentão aqui. Toda entrada tem risco, tá? Obviamente, né? Ele ainda está dentro do que eu enxergo dessa LTB, mas ele rompeu, né? A LTB. Um movimento um pouquinho mais seguro, menos agressivo, seria esperar ele fazer isso aqui para depois andar. Mas, como ele deu um sinal muito, muito convicto aqui, né? Muito ultra convicto aqui esse sinal, eu já estou colocando a nossa entrada, só lembrando para quem ainda não está, né, com a planilha, tudo certinho, esse stop aqui, apesar da amplitude dele, nossa planilha já calcula automaticamente, reduzindo o tamanho da nossa mão, porque a gente trabalha com stop financeiro. Então, o stop para nós, independente da amplitude dele, ele é sempre do mesmo tamanho. Lógico que quando a gente tem análise técnica e tem uma oportunidade de pegar um candlezinho menor, o que vai acontecer? É provável que a gente tenha aí uma oportunidade de um alvo maior, né? E aí nosso payoff, nosso risco retorno melhora. Mas o nosso stop é sempre financeiro e ele fica do mesmo tamanho. Então essas são as entradas para o dia de hoje, 6 ações. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Então tem 6 novas entradas para a gente ficar de olho, para deixar configurada. As nossas operações em andamento agora estão no momento mais favorável, depois de um janeirão duro ainda, né? Quase metade do mês. Mas é isso aí, bons trades e uma boa semana. Um abraço.